Trolls aqui, né? Que é o Gabriel. Como é que vocês chamam mesmo? Tami. Tem mais alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Nosso curso aqui, gente, tá ligado aí? Nosso curso é um curso de desenvolvimento de consciência, com ênfase na nossa terapêutica, que é a psicapometria. A psicapometria não é uma terapêutica religiosa, não é uma doutrina, não são preceitos ou estatutos de alguma ordem iniciática, não é nada disso. Aqui a gente discute o homem e o universo. Nosso objetivo é descobrir como é que a gente funciona. Só isso. E descobrir como é que o universo funciona. Como é que você vai consertar um carro, né, Cassinha? Se a gente não sabe onde está o motor, não sabe como é que funciona a parte elétrica, não sabe como é que funciona a distribuição, a gente não sabe como é que se processam, né, todos os mecanismos internos desse carro, se a gente não sabe como é que ele opera, é a mesma coisa a gente. Então não tem como nós nos ajudarmos, nem entendermos o outro, nem entender o mundo que a gente vive, nem aprendemos a nos relacionar com o próximo, aprendemos a relacionar em família, e aprendemos a nos relacionarmos principalmente com nós mesmos, se nós não entendemos exatamente como é que a gente funciona. Não dá para nós nos relacionarmos com o mundo, com as leis universais, que é assunto da nossa aula de hoje. Como é que esse mundo funciona, como é que esse mundo se organiza, como é que as leis, como é que esse mundo é regido, quais são os estatutos dessa questão, naturais de funcionamento desse mundo. Se a gente não entender isso, fica difícil, a gente vai viver em guerra, sempre criando ideias, crenças, ou sendo orientados por tradições, culturas, visões e opiniões. Opinião é uma coisa complicada, gente. Opinião, cada um tem uma. É uma coisa absolutamente subjetiva. Cada um enxerga o mundo de uma forma. Porque o mundo, ele só existe dentro da gente, ele não existe do lado de fora. Por incrível que pareça. Se vocês não existissem, existiria o mundo? Não. Quem dá vida ao mundo? Quem dá significado ao mundo? Quem converte tudo isso, todas essas informações externas em alguma coisa? É a nossa consciência. Portanto, se não existir a consciência humana, o mundo não existe. Então, o mundo é única e exclusivamente algo que acontece dentro da gente. E dentro de cada um acontece um mundo diferente. Cada um tem uma noção do mundo, cada um tem uma visão do mundo, cada um tem um tipo de orientação, cada um teve um tipo de formação, cada um teve um tipo de educação religiosa, de educação filosófica, veio de um berço, veio de um meio, veio de um ambiente, traz dentro de si toda uma herança, um acervo de experiências próprias, desta ou de outras vidas, não importa se vocês acreditam nisso ou não. Aliás, não acreditem em outras vidas, viu, gente? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Parece brincadeira o que eu vou dizer, mas no Deuteronômio, quando eles dizem que só se vive uma vez, isso é verdade. Não existem outras vidas, só existe uma vida. Só existe uma vida, não importa. O que existem inúmeras outras coisas são experiências. Se você hoje está aqui como professor, amanhã você está como mecânico, como a gente estava citando, ou se você já foi prostituta, se você já foi rei, se você foi soldado, não importa. Você não foi nada disso. Tudo isso que se processou,
que pode estar no acervo de cada um, do inconsciente de cada um, são experiências. E essas experiências continuam vivas dentro da gente, determinando hoje o que nós somos agora. Essas experiências continuam acontecendo agora. Para uma criança igual um Mozart, por exemplo, com 7 anos de idade, não consegue nem sentar no banco, ele fica em pé no piano e consegue compor uma obra. De onde ele tirou esse conhecimento? E pessoas que se esforçam a vida inteira e não conseguem tocar um parabéns para você no piano. Ele não, já compunha óperas antes dos 10 anos de idade. De onde ele trouxe esse conhecimento? A gente vai ficar acreditando em milagre? Até quando? E não é só esse exemplo, são inúmeros outros exemplos que mostram que a gente está o tempo todo reproduzindo através das nossas ações, das nossas escolhas, da nossa forma de ser. A gente está reproduzindo todo esse acervo de coisas que existem dentro da gente vivas, nos influenciando. Se nós não adotarmos essa fórmula de Bhaskara para explicar, né, todas essas diversidades, todas essas coisas que não têm explicação. Quando eu falo da fórmula de Bhaskara, eu falo justamente da questão das pré-existências, das experiências que existem antes de nós virmos aqui, que já estavam conosco, do ser que existe de toda a eternidade, esse ser que se manifesta dentro da gente, essa consciência que estava aqui muito antes do Paulo existir, do Fábio existir, do Felipe existir, da Mara existir, já existia. Pense numa criança que nasce. No momento em que o espermatozoide ele se funde ali com o óvulo, e naquele momento já começa um processo de um ser que começa a se formar. No momento que nasce essa criança, ela não tem a menor noção do que ela é. Ela não tem a menor noção do que está acontecendo. No entanto, a consciência está ali. Mas uma consciência que não tem desenvolvido ainda nenhum tipo de individualidade. No entanto, existe. E durante todo o trânsito dessa criança na existência, ela vai aos poucos formatando através das experiências, passando por experiências, ela vai trazendo todo esse acervo que está ali dentro, no inconsciente daquele ser, começa a se manifestar. Freud tenta explicar tudo a partir dos processos traumáticos da infância, tentando atribuir aos problemas do adulto, aos eventos traumáticos da infância, da formação, dos períodos das fases oral, genital, anal, as fases que a criança passa do desenvolvimento que ele classificou, como se fosse ali que tivesse acontecendo, mas na realidade, todos esses eventos, todos os problemas, as dificuldades que essa criança vai encontrando no relacionamento dela, no desenvolvimento dela, apenas são portais que vão abrindo, que vão proporcionando que todo o material psíquico comece a eclodir e comece a formatar um personagem que já está pronto dentro dela, que está pronto no inconsciente. Então ninguém é o que é porque aconteceu isso ou aquilo, porque se fosse assim, gente, a gente não conseguiria explicar nada, né? Muitas pessoas têm medo de barata, aí você vai fazer uma psicanálise e vai tentar encontrar algum evento onde tinha uma barata. Não é. Isso são coisas que a gente traz, sabe? As próprias terapêuticas hoje que saem um pouco dessa questão do berço, túmulo, que tentam avançar um pouco na pré-existência, elas começam a encontrar explicações muito mais lógicas
para os fenômenos da existência. Então, o trabalho nosso é um trabalho de expansão, não só de expansão de conhecimento no sentido da gente sair um pouco da lógica orgânica, organicista, sair um pouco do corpo e começar a expandir isso, começar a entender o homem dentro de um contexto maior, para você encontrar explicações dos porquês da tua existência, por que você passou por isso, por que você passa por aquilo, por que as coisas estão acontecendo dessa forma com você, com os seus parentes, por que as coisas são assim com a gente. Então tudo isso você começa a encontrar explicações. Nós tivemos 3 aulas recentes agora falando sobre os princípios, né, que envolvem o nosso relacionamento. Quem não teve presente, essas aulas estão no grupo lá disponíveis, viu? No grupo de psicometria, vocês podem acessá-las, estão sendo filmadas, que fala dos princípios que envolvem assim, a condição humana mesmo. Os princípios que não existe um mundo para o Paulo, um mundo para a Nayara, um mundo para o Fábio, um mundo... Existe um mundo para todo mundo, as leis são as mesmas para todo mundo. Então, quer dizer, então a gente tem que conhecer as regras do jogo, a gente tem que saber que leis são essas e como é que as coisas funcionam, que princípios são esses, para a gente saber exatamente como se ajustar, como entrar em harmonia com essas questões, como é que a gente vai dar uma orientação melhor para a nossa consciência, o que a gente tem que buscar, do que a gente tem que se desapegar, o que a gente precisa modificar dentro da gente, porque o trabalho é nosso. Esse não é um trabalho que vai ser feito de fora para dentro por alguém. Tem que existir dentro de cada um de nós uma predisposição de querer crescer, de querer mudar, de querer aprender, de querer se transformar. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar numa zona de conforto, numa condição de inércia, se entorpecendo de alguma forma, se entorpecendo com diversão, se entorpecendo com drogas, se entorpecendo com sexo, se entorpecendo com entretenimento, com qualquer coisa que faça a gente esquecer daquilo que a gente traz dentro da gente, dessa ânsia de querer crescer, de querer evoluir, de querer buscar um despertar, de querer desenvolver a consciência, de querer encontrar respostas. Porque todos nós temos perguntas. Todos nós temos indagações, né? Aquele filme da Matrix, vocês lembram desse filme? Quem não assistiu esse filme? A maioria aqui assistiu, né? O filme da Matrix, a pessoa vivia uma vida absolutamente depressiva. Por quê? Porque ele tinha uma pergunta que não queria se calar. O que é Matrix? Ele queria entender, ele queria essa resposta. Então ele vivia uma vida miserável, uma vida que essa ânsia dele de buscar trouxe a resposta. Ele acabou encontrando a resposta. Quer dizer, tem que existir a pergunta para que se encontre a resposta. Jesus ele dizia, batei e abrir-se-vos-á. Não é isso? É preciso, portanto, que a gente bata. Não adianta a gente ficar numa condição de achar que a felicidade ela acontece através da inércia, da paz, da calma. Não. Gente, felicidade é movimento, é transformação, é mudança. O sujeito ele só se equilibra em cima de uma bicicleta se ele estiver pedalando. Se ele parar de pedalar, ele cai. Então a gente tem que estar buscando o tempo todo o conhecimento, o desenvolvimento, o aprender uma coisa nova. Por isso que eu falei para você, eu achei ótimo que vocês, cada um sentou num lugar diferente hoje. É isso mesmo. A gente tem que estar o tempo todo buscando novo, trabalhando novas energias, trabalhando outras partes do cérebro. A gente usa uma parte muito pequena do cérebro. A gente tem um potencial enorme dentro da gente, a gente tem possibilidades infinitas. A gente vê na Índia, por exemplo, pessoas que trabalham muito com a questão da meditação, desenvolvendo aquilo que eles chamam de siddhis, que são poderes especiais de todo tipo. Gente que fica sem comer, gente que flutua, gente que fica sem dormir, gente que consegue ficar sem respirar, faz o coração parar de bater o tempo que ele quiser, depois volta a bater. Você entendeu? Gente que tem controles absurdos
sobre o organismo, conhece, sabe manipular o prana. O prana é aquilo que eu estava explicando para vocês na aula passada, aquilo que nós chamamos de bioenergia. Conhece, portanto, o próprio corpo, conhece, portanto, a ciência do corpo, conhece as leis da natureza. Por quê? Porque buscaram, porque desenvolveram isso dentro dele. Então tem todo tipo, isso que a gente vê, esse seriado, já passou aí faz muito tempo, aquele seriado Heroes, quem se lembra disso? Né? Onde a gente, cada hora aparecia uma pessoa com uma habilidade diferente. É mais ou menos isso que são os seeds. Os seeds são habilidades que a gente não tem a menor ideia de que era capaz de fazer, de produzir, de pessoas que conseguem desenvolver as mais absurdas habilidades. Então a gente tem um poder muito grande dentro da gente. Só que a gente não tem a predisposição de desenvolver nossas potencialidades. A gente tem uma predisposição de buscar o conforto. Porque a gente parte do pressuposto errado, que é a felicidade, ela vem com a inércia, com o conforto, com o sossego. Quando eu me aposentar, aí sim eu vou ser feliz. O sujeito aposenta, 2 meses depois ele morre. Mas gente, eu tenho inúmeros amigos que já passaram por isso. 2, 3 meses depois o cara morre, bate a cachuleta. Porque vive uma vida desgraçada, trabalhou a vida inteira colocando a cabeça com atividade, com uma série de coisas. Para do nada, não tem o que fazer, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá, passa um dia, 2, 3, daqui a pouco o cara dá um negócio no coração e ele morre. Então a gente tem que procurar atividade sempre. A gente pare de acreditar naqueles sofismas antigos, naquelas verdades, aquelas mentiras que foram tão repetidas e repetidas que acabaram se transformando em verdades. E a gente passa a acreditar naquilo porque a partir do efeito manada, todo mundo diz que é assim, então é assim. Entendeu? Isso é um perigo. Dizem que uma mentira repetida mais de 1000 vezes se torna verdade, não é isso? Isso é sofismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado de que achar, não, então eu sou velho para isso. Como velho? Eu sou fraco. Não, eu não tenho condição de fazer. Você já começa a fazer afirmações absolutamente limitantes. Então você nunca é velho para aprender um novo idioma, para começar, para desenvolver um novo aprendizado, para fazer um yoga. Eu tenho, olha, o caso de uma pessoa que sofreu já com 60 e poucos anos, ela sofreu um acidente de carro e perdeu todos os movimentos do corpo. Passou por uma recuperação demorada. Isso passou no Fantástico, viu, gente? Mas aos poucos ela foi recuperando esse movimento com a ajuda de Pilates, né? Que o Pilates é o tipo de um não é yoga, viu? O Pilates não tem rigorosamente nada a ver com yoga. O Pilates ele foi desenvolvido por um médico alemão com esse nome mesmo durante a Segunda Guerra, que ele criava algumas técnicas com a ajuda de aparelhos que a pessoa poderia se alongar, a pessoa poderia fortalecer alguns determinados músculos. Então, a partir do uso desses aparelhos é que ele foi criando um processo de recuperação, um processo terapêutico. Pilates não tem nada a ver com yoga. Mas enfim, ela começou a fazer Pilates e tal, começou a gostar daquilo. A hora que ela estava mais ou menos se recuperando, ela começou a fazer yoga. Isso ela tinha o quê? 68 anos, já uma pessoa, 60 e poucos anos, já uma pessoa que já estava no caminho do túmulo, já desanimada, achando que o que tinha que fazer na vida já fez, não sei o que e tal. Pois essa pessoa, ela recuperou todos os movimentos, fortaleceu, perdeu peso, ela ajustou a postura dela, desenvolveu flexibilidade, desenvolveu força, desenvolveu equilíbrio, faz coisas que muitos jovens de 18, 20 anos não conseguem fazer. Está com 80 e poucos anos e com uma energia que ela nunca teve na vida. Então isso é um exemplo. É um exemplo que a gente nunca é tarde para isso ou nunca é tarde para aquilo. A gente tem sempre um horizonte aberto esperando a gente. Depende da nossa predisposição de querer desenvolver, acionar, acessar a nossa potencialidade. A gente não pode se entregar, a gente não pode achar que estamos numa condição já irreversível.
Sabe, isso aí são mentiras que a gente aprendeu a acreditar. Tá? O céu é o limite para aquele que está batendo nessa porta, porque essa porta vai se abrir. Ok, falei dos princípios que envolvem a condição humana. Hoje eu vou falar dos princípios universais. Nós aprendemos como é que o ser humano funciona. Hoje a gente vai tentar aprender e entender como é que o universo funciona. Que leis são essas que comandam tudo isso? Essas leis que organizam e que existem para todos. Elas são irrevogáveis, imutáveis, elas são eternas, elas são inteligentes, elas têm objetivos para o bem, não para o mal. Então são leis que não existe um universo, um tratamento, que esse universo não vai dar um tratamento para mim, um tratamento diferente para o Mateus, um tratamento diferente para o Fábio, não. Ele vai tratar todo mundo da mesma forma. Para ser feliz, para encontrar o equilíbrio, eu tenho que entrar em harmonia com essas leis, em harmonia com esse universo. Todas as vezes que eu, de forma rebelde, transgredir essas leis, me afastar dessas leis e quiser eu mesmo criar as minhas próprias leis, eu mesmo estabelecer o que é certo e o que é bom para mim, em detrimento daquilo que o universo exige, o que o universo espera de mim, eu vou sofrer. Se nós entendermos, por exemplo, essas leis como a representação de Deus, todas as vezes que nós nos ajustamos a essas leis, nós estamos em sintonia com Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos dessas leis, portanto, nós viramos as costas para Deus, usando termos clássicos do meio espiritualista, que a gente for dar um nome para isso. Ok? A primeira delas é a lei de adoração. Bem, por que aqui Samaria? Porque o instinto de adoração é uma coisa natural, é uma coisa presente em todas as civilizações, desde as mais antigas, desde os nossos primórdios, desde que nós vivíamos ao redor do fogo, desde que nós começamos a nos relacionar com o mundo externo. Vocês pegam os primatas diante daquele trovão, aquele estrondo, aquela força da natureza absurda, quando eles não conseguiam explicar o que era aquilo, o que eles faziam, se colocavam de joelho e adoravam, reverenciavam aquilo. Então é uma coisa natural, um instinto. Ninguém dizia para eles: olha, aquele ali, você vai ter que reagir desta forma quando você ouvir. Não, isso surgia de forma natural. Isso surge de forma natural da gente, portanto é uma lei natural. A adoração é uma lei natural. Então existe uma predisposição na estrutura do ser, uma coisa ontológica, usando um termo científico. Ontológico está relacionado ao próprio ser. Então o próprio ser, ele foi criado de forma ontológica mesmo, ele foi criado com essa predisposição da adoração. Nós temos essa coisa de nos rendermos, de reverenciarmos aquilo que a gente não compreende, aquilo que o nosso temor nos leva a fazer. Todas as vezes que nós não temos explicação para um fenômeno externo, e esse fenômeno externo é algo que escapa do nosso entendimento, nós nos colocamos como adoradores daquilo, reverenciamos aquilo. Então isso é uma predisposição. A lei da adoração é natural. Ela faz parte, ela surge na consciência humana
e vai ter uma forte influência durante o desenvolvimento do ser humano em todas as fases dele, até o momento em que ele tem pleno conhecimento do que ele é realmente e, portanto, não existe mais essa necessidade de adorar. E quando ele perceber que ele é o próprio Deus, ele não precisa adorar. Aí ele começa a adorar a ele mesmo. Olha que coisa curiosa. Onde que a gente encontra um exemplo disso, por exemplo? Na mitologia grega. Vocês já lembraram disso? Vocês já tentaram fazer essa associação? Na mitologia grega tem uma pessoa que, ao ver a própria imagem, não é isso? Qual a história de Narciso? Narciso, Narciso era filho de um rio, olha que coisa curiosa, e de uma ninfa. E ele era uma pessoa que, quando ele nasceu, o pai dele levou para Tiresias, que era uma pessoa que fazia previsões, né? E dizia: olha, esse menino vai viver muito tempo se ele não olhar a própria imagem, porque ele vai ser uma pessoa absolutamente bonita. Então, tanto as mulheres quanto os homens, todos vão se apaixonar por ele. Só que ele vai ter uma coisa curiosa: ele não vai ter o menor interesse por ninguém. Então ele vai viver desprezando as pessoas. Então ele vai provocar muito sofrimento. E uma das ninfas, chamada Eco, se apaixonou perdidamente por ele. E quando percebeu o desprezo dele, que ele não dava mínima para ela, como não dava mínima para ninguém, porque ele não tinha o menor interesse nessas coisas, ela foi se queixar junto com as outras ninfas para Nêmesis, que era a deusa da vingança. E a deusa da vingança lançou esse castigo, né? Que o dia que ele olhasse a própria imagem dele, ele ia ficar tão entorpecido pela própria imagem que ele ia definhar até morrer naquela prisão, naquela adoração que ele ia ter pela própria imagem. E foi o que aconteceu. Um belo dia, olhando no rio, né, o rio calmo assim, ele conseguiu ver a própria imagem e ali ele ficou até morrer. E onde ele morreu, nasceu essa flor chamada Narciso. Deram o nome de Narciso. Nasceu uma flor, essa flor. É uma forma que eles também encontravam para explicar o porquê do nome das coisas, eles criavam historinhas. Mas o interessante, indo além disso, é tentar entender. Quando a gente fala de Narciso, Narciso vem do grego narc, que quer dizer entorpecente. Tanto é que a palavra narcótico também tem o mesmo significado, vem de entorpecente. Então, Narciso por quê? Porque ele ficou entorpecido com a própria imagem. Aquilo, de certa forma, trabalhou dentro dele uma questão de adoração daquilo. Por quê? Porque ele estava enxergando o quê? Ele chegou no nível em que ele enxergou ele mesmo. Então não é uma coisa ruim o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele entrou num êxtase. Narciso, para quem olha a história com a nossa visão ainda estreita, a gente não percebe que no fundo é uma pessoa que alcançou a iluminação, uma pessoa que encontrou a verdadeira natureza dele, encontrou o eu superior, conheceu o self, manifestou a parte mais iluminada do ser dele, e aquilo teve um poder de provocar, de entorpecê-lo, de fazer com que ele ficasse paralisado. Vocês já viram uma pessoa em estado de êxtase? A pessoa fica assim, Ramakrishna, gente. Ramakrishna, ele era chamado o louco de Deus. Por quê? Porque o moleque com 11 anos entrou no estado de samadhi e ficava assim. Aí a mãe levava para o médico fazia todos os exames, ele não tem nada. Aí levava o moleque para lá e para cá. O moleque em êxtase o tempo todo. Aí levou num lugar, levava em outro. Aí o pai e a mãe, acho que ele tá louco mesmo, vamos criar esse louco desse jeito mesmo. Aí um dia estava no templo do Kali, do templo de Kali, e o moleque estava lá assinando o templo, né, daquele jeito lá. Aí chegou uma das sacerdotisas lá do templo e falou: ele
O que aconteceu com ele, não sei o que. Aí a mãe falou, não, é que ele está louco. Falou, não, senhor, ele está louco de Deus. Pode deixar ele com a gente aqui, porque esse menino é santo. E aí daqui a pouco, o tempo que ele foi ficando um tempo lá no templo, ele foi recuperando novamente, né, aquele estado de Nirvikalpa Samadhi, que ele chama, que é o estado mais superior assim da consciência. Aquilo foi passando, foi voltando, tal. Ele voltou totalmente transformado e se transformou numa das grandes figuras, um dos grandes santos do século XX, né? O Evangelho de Ramakrishna, eu recomendo, quem quiser ler, é curtinho, é uma história maravilhosa, cheia de ensinamentos. Eu extraio muitas coisas daquele Evangelho dele nas aulas que eu dou, nas palestras que eu ministro, enfim, eu estou sempre falando dele nos artigos que eu escrevo. Então a gente tem muito que aprender com Ramakrishna. É uma pessoa que assim, entrou no estado como Narciso mesmo, ele entrou no estado de conhecer aquela coisa maravilhosa que é aquela imagem dele assim, e essa coisa da imagem as pessoas levam para o lado da vaidade, não é, porque ele conheceu a imagem divina, o Imago Dei. Jung chamava de Imago Dei, o Self. Ele conheceu o próprio Self, ele manifestou o próprio Self. Ele percebeu a imagem divina dele. Então ali ele perdeu o interesse completamente em tudo, na própria vida, na vida prosaica, na vida sem importância, da experiência do corpo orgânico. Ele deixou de ter interesse, ele já entrou num estado de consciência de muita luz. Então no momento que a gente começa a despertar a nossa consciência da nossa verdadeira natureza, do que existe de divino no nosso ser, tudo o resto começa a perder importância. A gente vai parando Quanto mais a nossa consciência cresce, gente, menos a gente problematiza, menos a gente sofre com picuinhas, com questiúnculas do dia a dia, com o bico do que o outro fez ali, com o comportamento do outro, daquele outro, com o que aconteceu, com a exploração ali, com isso, com aquilo, com o governo que está lá, com outro governo que quer entrar. Isso daí, perde completamente a importância. Isso é muito importante para a gente ainda, porque a gente é pequeno. A gente está preso ainda no meio dessas questões. A gente acha que a solução é arrumar do lado de fora, e não é. A gente tem que arrumar do lado de dentro da gente. É do lado de dentro que a coisa tem que acontecer. Porque o mundo acontece aonde, gente? É dentro da gente, não é fora. Fora são informações que estão aí no mundo e a gente que está qualificando tudo isso. Muito bem, segunda lei. Então percebo que a adoração é uma coisa natural, né? É o trabalho. O trabalho está intimamente ligado ao desenvolvimento do nosso ser como um todo. Muito bem. Vamos falar agora então das leis, continuando o assunto das leis naturais. Eu chamo de leis naturais. Vocês vão encontrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o nome leis morais. Eu não gosto desse nome, porque não são leis morais, são leis da própria natureza. A natureza funciona assim. Quando nós falamos de moral, isso se transforma em algo relativo, né? Moral é algo absolutamente relativo. O que é moral ou o que é imoral depende de uma séria conceitualização. É isso? Cada um enxerga o mundo de uma forma, tenta classificar a coisa como certo ou errado. Enfim, o que é moral aqui pode não ser moral lá no Afeganistão, lá completamente diferente. Então a gente chama de leis naturais até porque são leis que retratam o funcionamento da natureza. E entre elas nós estávamos falando da lei do trabalho. Os 12 trabalhos de Hércules são um exemplo, por exemplo, do quanto o ser humano está inserido dentro de um viés de desenvolvimento e condicionado a uma série de conquistas que ele terá que empreender
através de tarefas que o universo vai trazer para ele. Cada trabalho de Hércules, se nós temos 12 trabalhos, também temos 12 signos, por exemplo, dá até para a gente fazer uma união disso. Assim como cada signo, o nosso estágio, passando pela experiência da regência de um determinado signo, determina coisas que precisam ser desenvolvidas no nosso ser. Por exemplo, num determinado signo, a gente vai desenvolver a paciência, no outro vai desenvolver a humildade, no outro vai desenvolver a tolerância, no outro vai desenvolver a confiança, no outro vai desenvolver o controle sobre si mesmo, sobre a sua mente. Enfim, a gente passa por experiências regido por forças que estão o tempo todo agindo sobre a gente com o objetivo de desenvolver habilidades específicas. Então os trabalhos de Hércules, quando a gente fala, ele enfrentou o touro da ilha de Creta, por exemplo, que eu cito sempre esse exemplo. E foi um trabalho difícil para ele, porque ele teve que passar muitos anos lutando contra esse touro. Ele não podia matar o touro. Ele precisava domar esse touro. Então, era um touro enorme, muito forte, que soltava fogo, e ele passou muitos e muitos anos, décadas, lutando contra esse touro. Até que ele conseguiu subir em cima do touro, e depois de muito tempo em cima do dorso do touro, enfrentando toda aquela rebeldia, aquela intransigência, o touro foi obedecendo aos comandos dele. E ele conseguiu tirar o touro da ilha e levar para o continente. Então, as análises ocultistas dessa história demonstram que o texto fala do domínio que a gente tem que ter, por exemplo, sobre a nossa sexualidade. E é uma coisa que a gente não tem que amputar. Nós não temos que matar esse touro. Nós não temos que destruir essa força que é dos nossos instintos, essa energia que é produzida na usina do nosso corpo, através das explosões de fluido vital, de bioenergia das nossas células, essa energia que a gente vai enchendo esse vaso de Hermes, não é isso? É assim que funciona, depois a gente vai e derruba tudo, depois tem que encher de novo, não é isso? Então não é questão de... a gente tem que aprender a não derrubar, mas usar essa energia para desenvolver nossas potencialidades, os nossos chakras, como eu estava dizendo naquela aula sobre chakras, desenvolver a nossa sensibilidade, desenvolver a nossa inteligência, a nossa memória, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, que são coisas absolutamente diferentes, a nossa consciência, desenvolver o nosso controle emocional, desenvolver todas as nossas... A gente vai precisar dessa energia. Então a gente não pode ficar enchendo esse vaso de Hermes e derrubando ele o tempo todo, né? Viver escravo das sensações. Então eu estou me sentindo mal, eu vou lá através usando o sexo como um mecanismo de entorpecimento ou de prazer. Não, bem-estar é diferente de prazer, não vamos falar sobre isso. Mas de prazer eu consigo pelo menos sair dessa condição depressiva e agitada que eu estou e fico bem. Não é isso. Você tem que usar essa energia não só como um mecanismo de defesa ou de combate dos problemas que você traz dentro de você, mas usar essas energias para o teu enriquecimento. No Tantra, por exemplo, eles até ensinam você a desenvolver a capacidade de alcançar o orgasmo. Olha que coisa curiosa. Sem ejacular. E para a mulher a mesma coisa. Então, são técnicas milenares que ainda não está muito ao alcance do Ocidente. A gente não entende isso, eu estava falando para vocês. Há coisas que a gente não se dá conta ainda do que essas tradições antigas ensinam. Então, quer dizer, a gente ainda não sabe, a gente não tem domínio sobre isso.
Então, cada trabalho de Hércules, assim como essa história do touro, a história da Hidra de Lerna, da questão da humildade, das éguas devoradoras do reino, tá? que representam também as éguas, os pássaros carnívoros, né? Que ele teve que lutar contra esses pássaros, representam o que? Os nossos pensamentos, as coisas que a gente tem que combater, os instrumentos que a gente tem que usar para não ser afetado pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa. Então a gente tem que desenvolver dentro da gente recursos e mais recursos para enfrentar todas as nossas demandas internas por evolução, por desenvolvimento, por crescimento. Isso exige o que, gente? Exige trabalho. Por isso que tudo trabalha. Então a vida, o que ela faz? O universo, o que ele faz? Ele coloca você diante de situações, de tarefas, de ambientes, convivendo com pessoas que têm um porquê estarem na tua vida, para que você, através dessa tua experiência corporal, trabalhe as coisas que precisam ser trabalhadas dentro de você. Então não é por acaso que eu encontrei uma esposa assim. Latinha estava quietinha. Não é por acaso, você entendeu? Que eu conheci vocês. Tudo tem um porquê, gente. Tudo faz parte de um processo voltado de desenvolvimento. Tudo está voltado para o bem. Até as coisas mais escandalosas, por incrível que pareça. A nossa avaliação, a nossa visão é difícil para a gente entender, para a gente aceitar. É difícil a gente perceber que não existe nada de errado no mundo. É difícil a gente entender que as coisas são como são e precisam ser como são. E sendo como são, elas têm um objetivo, uma finalidade para o bem, para um bem sempre maior. Mas isso só é possível quando você consegue enxergar além do fenômeno, além do presente. Quando você começa a enxergar o todo, não a parte. Eu dou sempre esse exemplo. Se tem um jovem aqui, um garoto, está aqui é a sociedade, ok? Que nós temos toda a sociedade, todo o país está aqui, o nosso bairro está aqui, mas nesse nosso bairro tem pessoas ricas, pessoas pobres, diferenças sociais, tal, tem pessoas na favela, tem pessoas vivendo as mais diversas realidades. Então tem um garoto aqui, no meio de todo esse sistema tem esse garoto. Esse garoto, ele é um criminoso, ele está desvirtuado, já se envolveu com droga desde cedo, convivendo com pessoas, começou a roubar, começou isso, praticou crimes e mais crimes e tal. O que a polícia faz? A polícia entra dentro desse sistema, pega esse garoto e tira ele do meio desse sistema e prende, ok? Tranca ele. Está resolvido o problema? Como é que a gente olha esse garoto? Todo o nosso ódio é direcionado para ele. Toda a nossa indignação está aqui. A gente está tão cego que a gente acha que vai resolver o problema pegando ele e tirando. A gente não percebe que esse garoto, ele foi produzido por um sistema. Um sistema que envolve a educação que ele recebeu, envolve a formação religiosa, envolve a formação, o ambiente doméstico, os pais, envolve a falta de acesso que ele teve à educação, as injustiças sociais que transformaram ele numa pessoa excluída. Então existe uma série de deteriorações no sistema que nós não estamos olhando. A gente está só olhando para ele. Desgraçado, pega e prende. Ou amarra no poste, igual fizeram lá. Aquela mulher do SBT estava defendendo de maneira estúpida que as pessoas batessem naquele garoto. Estava defendendo isso em rede nacional. Uma pessoa que fala uma merda dessa, uma pessoa tinha que ser presa. Então pega esse garoto e tira ele do meio e tal. Pronto, está resolvido. Não, o sistema vai colocar outro no lugar. Imediatamente. Já tem outro no lugar dele. E o outro que vem, se não for dois, e o outro que vem estejam certo, ou é igual ou é pior. Na maioria das vezes é pior. Então você pega esse outro e prende também. Vai enchendo lá a cela, né? Daqui a pouco não cai mais, está super lotado e o sistema não para de produzir. Por quê? Porque a nossa visão é cartesiana. Ela só está olhando a parte, ela não está olhando o todo.
A nossa visão não entende que o que tem que fazer não é enxugar esse gelo, não é prender o garoto. A nossa visão não entende que o que tem que se fazer é trabalhar o sistema. Nós temos que ter uma visão sistêmica. A nossa visão é trabalhar a educação, a inclusão, políticas sociais. Aí aparece o presidente fazendo isso. Não, isso aí tem que dar dinheiro para pobre, tem que fazer... Vamos tirar esse presidente, vem a mídia, vem todo mundo. Não estou defendendo esse A ou B ou C. O objetivo da televisão, da nossa aula não é política. Mas enfim, o trabalho tem que ser voltado para o sistema. Nós temos que pensar em questão de forma sistêmica, holística, integral. Não pensar de forma cartesiana. Não elegendo um culpado. Não achando que essa maçã que é podre, vamos tirar, que o resto só tem santo aqui, só tem virgem aqui no Congresso. Né? Vamos tirar esse aqui que está tudo certo, o resto é só santo. Não tem mais nenhuma fruta podre aqui. Quer dizer, não é assim que funciona, gente. E eu dei esse exemplo por quê? Porque a nossa visão é assim. A nossa visão é assim no todo, no relacionamento com o outro, com o mundo. A gente nunca tenta entender o que se passa com essa pessoa, o que o sistema fez, qual é a ação do sistema no desenvolvimento do caráter, da personalidade, quais as dificuldades que ele traz, de que forma que isso pode ser analisado de forma sistêmica, de que forma que isso pode ser atuado. Não é isso? A nossa visão é sempre cartesiana, é sempre olhar as partes e nunca o todo. Então isso é um problema. Então percebam que todo mundo tem trabalho a fazer, todo mundo tem dificuldades para enfrentar, todo mundo tem alguma coisa para processar. Cada trabalho de Hércules significa uma conquista, da qual cada Hércules representa o homem. Para Hércules ser coroado, uma pessoa que merecia entrar no Olimpo, fazer parte do Olimpo, ele teve que passar por todos esses trabalhos. Quando ele realizou o último dos trabalhos, ele pôde ser aceito no Olimpo. Então é isso que acontece com a gente. Para a gente conseguir ser aceito, para a gente conseguir alcançar um outro nível de consciência, a vida vai nos impor uma série de trabalhos, porque eles são voltados para o nosso desenvolvimento. Então, a lei do trabalho tem esse objetivo, de desenvolver cada um de nós. Então não adianta nós nos revoltarmos com a vida, nós nos revoltarmos com o que a vida está nos trazendo, nos revoltarmos com o que a gente vê. A gente tem que trabalhar a coisa dentro de uma outra ótica, uma visão cada vez mais expandida. E perceber que nada, tudo, por trás de tudo que acontece, todos os fenômenos da existência e do mundo, existe sempre uma lógica misericordiosa, perfeita, justa. Porque o mundo funciona assim. Funciona para o bem, não funciona para o mal. Ok? Deus escreve certo por linhas certas. É a nossa visão que é torta, viu, gente? Infelizmente a nossa visão é totalmente torta. Reprodução. Reprodução. Ok. A lei de reprodução também é uma lei natural. Não é isso? Tem um deus na Índia chamado Brahma. Brahma é o deus que representa a criação, a reprodução. O nome é igualzinho a cerveja mesmo, acreditem, tá? É Brahma mesmo. Os caras colocou o nome da cerveja para iludir. Você toma cerveja, você começa a criar coisas. É isso? E tem uma cerveja chamada Vishnu também, viu, gente? Que é um outro deus. Eu vou falar de Vishnu já já. Na realidade, no panteão hindu, é curioso que o absoluto, a gente fala, o hinduísmo, ele é lá, como é que se fala? É panteísmo, são vários deuses, tem deus disso, deus daquilo. Não é isso. Quem fala isso desconhece. Até o livro dos Espíritos tem esse equívoco. Eles não conhecem o yoga para ter escrito o que eles escreveram ali. O yoga e o hinduísmo não tem nada a ver com panteísmo. O hinduísmo é muito diferente de panteísmo. Vocês falam, por exemplo,
lá tem o Deus Brahma, tem o Deus Shiva, o Deus Vishnu, tem Ganesha, tem Parvati, tem Sarasvati, tem, né, tem Agni, tem Indra, tem uma série de deuses. Então, quer dizer, um panteão enorme, não. Todos eles representam a manifestação de um único Deus, que é Brahma. É o mesmo Brahma, só que com ele no final. Brahma. Peraí. Tá errado. Desculpa. Brahma. É isso aqui? Gente, não, o H. me deu Brahma, acho que é Brahma. Bom, esse é o Deus único. Ele se manifesta de 3 formas. Quando ele cria o universo, quando as coisas estão sendo manifestadas. É importante a gente entender que nada é criado, viu, gente? Até Lavoisier já explicou isso, que nada se cria, tudo se transforma. Quando a gente começar a se aprofundar um pouco no estudo da física quântica, vocês vão entender isso, que existe uma consciência e existe a energia que é resultado de uma informação da consciência, colocada pela consciência nesse espaço, nesse vácuo quântico, nesse fluido cósmico universal, nesse campo neutro, colocada uma informação. Consciência coloca uma informação, e essa informação nesse campo neutro se transforma em energia, se transforma em matéria, se transforma em algo que foi criado. Então a consciência é Brahma. Quando nós estamos criando, quando a gente está na linhagem de Brahma, quando a nossa ação é brahmânica, é quando nós estamos criando alguma coisa. Então, quando você cria, quando o universo cria algo, é uma representação de Brahma. Então, aquilo que foi criado, ele tem que ter um tempo de existência, para que o tempo de existência dele ele possa ser assimilado. Então, tem um Deus que conserva. Brahma cria, ok? Vishnu, ou Vishnu, né? Conserva. E depois que você conserva uma coisa durante um certo tempo, para que aquela informação seja processada, para que tenha um efeito, para que aquilo possa ter uma utilidade, aquilo é destruído. Aí tem um outro Deus que destrói, que é Shiva. Então essas 3 leis, elas estão presentes na natureza. A lei da criação, que aqui no livro dos Espíritos vocês vão encontrar com o nome de reprodução, que é a mesma coisa. Nós estamos aqui para criar, o universo cria constantemente. A lei de conservação, né? Que é representada pelo Deus Vishnu, e a lei de destruição, que é representada por Shiva. Então o que é a destruição, gente? Por que Shiva é tão adorado? Por que no Oriente a morte, por exemplo, tem um significado tão diferente do Ocidente? São pessoas muito mais espiritualizadas. Elas entendem a importância da morte. A morte, ela significa transformação. Transformação. Tudo aquilo que morre, todo o processo de destruição está intimamente ligado a um processo de crescimento. Veja o mundo antes das 2 guerras mundiais como era, e veja o mundo que se tornou depois das 2 guerras mundiais, onde milhões de pessoas morreram. Vocês percebem a diferença? O quanto esse mundo evoluiu em tecnologia? Pega o mundo dos anos 50 para cá, ele evoluiu muito mais do que em toda a sua história. Estou dizendo toda a nossa história. Milhares e milhares de anos não fizeram com que nós, não trouxeram mais evolução do que os últimos 50 anos, 60 anos.
Então nós tivemos um salto tecnológico muito grande com a destruição. Então a gente olha para tudo isso de uma forma horrorizada, né? Absurda. Quantos judeus não morreram, né? Quantos alemães não foram mortos, quantas crianças, mulheres ficaram viúvas, mães, né? Não é verdade? Ok? Anotaram aí? Pergunta, gente. Então vejam que eu estou falando da dinâmica que envolve o universo. Já não é mais a dinâmica que envolve a condição do homem. É a dinâmica de como funciona o mundo. O mundo funciona assim. E ele não vai funcionar de uma forma diferente para mim, para Erivalda. Ele vai funcionar da mesma forma. Mesmo que eu não aceite isso, ele é assim. Ok? Isso são leis naturais. Leis que envolvem o nosso desenvolvimento. Nós temos que trabalhar. Não adianta eu achar que eu sou especial e que não vou trabalhar e que vai existir um tratamento para mim e um tratamento diferente para o outro. Eu não vou trabalhar, eu vou sofrer a implicação dessa minha atitude de transgressor, de alguém rebelde, de alguém que se acha melhor. E não existe esse tipo de tratamento diferenciado. Está todo mundo inserido dentro de uma mesma ordem, com os mesmos, tendo que cumprir as mesmas atribuições e buscar um alinhamento com essas leis, buscar uma harmonia com essas leis. Ok. Lei de sociedade. Por que nós temos que viver em sociedade, gente? Vocês já pararam para pensar? Por que o homem sempre procurou se organizar, né? Em grupos? Por que ele sempre procurou ter essa coisa gregária? E começou na nossa pré-história, né? Para enfrentar aqueles animais enormes e perigosos, a gente tem que ser um monte de gente. Porque como é que vai fazer? Sozinho eu não dou conta. Então tem que chamar os camaradas aí, vamos lá, cada um pega um pedaço de pau e vamos lá derrubar. Não é isso? Porque não tinha muito recurso, né? O cara ia matar aquilo que jeito, né? Vai, corre para lá, eu corro para cá, ele fica besta, vem o outro por trás. Então eles começaram a se organizar assim, em grupos, em tribos. E dentro dessas tribos, cada um começou a instituir as suas leis, os seus estatutos, as suas formas, as suas culturas. Isso foi. Em todos os quadrantes do planeta, isso foi acontecendo assim. Civilizações muito antigas, elas sempre se organizaram em grupo. Por que o universo nos coloca para convivermos em grupo? Qual é o objetivo disso? Gente, nós temos que o tempo todo estar fazendo inquirições, fazendo perguntas. Para que a gente possa entender a lógica das coisas, tem que existir alguém perguntando. Tem que existir essa curiosidade. Por que o mundo trabalha para que a gente vive em comunidade? Por que eu, uma pessoa tão especial, tenho que conviver com vocês? Por que, gente? Olha, eu e o ídolo, pelo amor de Deus. Por que as pessoas mais adiantadas convivem com as mais atrasadas? Por que as pessoas mais desenvolvidas no aspecto moral convivem com as pessoas mais embrutecidas? Por que existem pessoas em Sorbonne, né, discutindo teses filosóficas e nos laboratórios, descobrindo encadeamento do genoma, isso, daquilo outro, ao passo que tem outros vivendo como huguenotes na África, por exemplo, fazendo todo tipo de atrocidade com as mulheres. Por quê? No mesmo planeta. Por que essa diferença? Por que nós temos que conviver com pessoas tão diferentes da gente? Você sabe por quê? Porque existe um propósito em tudo isso. Isso chama-se a lei de sociedade. É uma lei comum. O universo trabalha assim. Trabalha com esse objetivo.
de fazer com que nós nos relacionemos com pessoas absolutamente diferentes da gente. Sabe por quê? Porque isso estimula o nosso desenvolvimento. Eu acho que eu sei muita coisa. Isso me transforma, às vezes, numa pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Aí eu encontro ele aqui, ele abre a boca, começa a falar 3, 4 coisas. O cara sabe mais que eu não sei nada. Eu tenho que correr atrás de aprender mais. Porque eu não vou aceitar um cara que saiba mais do que eu. Ou então ele vai me ensinar coisas novas que eu não sei. E ele está me ouvindo eu aqui, ele acha que sabe muito, mas ele está ouvindo coisas que eu sei que ele não sabe ainda. Então essa troca, isso faz com que a gente cresça um com o outro. Se tiver humildade, se tiver uma predisposição de nós entendermos que estamos juntos aqui para cada um aprender com o outro. Ninguém sabe mais do que ninguém, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. E dentro da gente existe a mesma essência. Dentro da gente, todos nós somos perfeitos, todos nós somos deuses. O desenvolvimento disparo e diverso, que retrata as nossas condições assim, é porque cada um desenvolveu um determinado aspecto. Não adianta eu querer falar que eu sei tudo, se a Cássia sabe tudo de fotografia, eu não sei nada. Não sei absolutamente nada. Se eu tiver que aprender alguma coisa com fotografia, graças a Deus, Deus me colocou uma pessoa que conhece para conviver comigo, para me ensinar. O Fábio sabe de psicologia, ele pode me ensinar muita coisa, porque ele é uma pessoa formada em psicologia. Então, na conversa com ele, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa. Mas isso também vem com pessoas... A Mara sabe tudo de Umbanda, oi? Vem pessoas com mais experiência junto com pessoas com menos experiência. Não é mais burro ou menos burro, não é isso? Não é, gente. Com mais experiência, não é Não tem isso. mais burro nem menos. Não é burro, mas mais experiências que já viveram, pessoas que viveram menos experiências. É isso. Isso, as pessoas mais adiantadas convivem com as pessoas que têm menos experiência e, portanto, têm mais coisa para aprender. Veja só que os dois lados saem ganhando. Para aquele que já aprendeu mais, que tem mais experiência, como você está dizendo, é uma oportunidade dele se desenvolver cada vez mais as suas virtudes, desenvolver cada vez mais o seu amor, manifestar cada vez mais o seu lado bom, porque ele está encontrando a oportunidade de ajudar. E para aquele que sabe menos, no convívio com essa pessoa, ela vai ter referências, vai ter exemplos, vai saber exatamente o que ele pode aprender. O que acontece? Como é que eu vou saber, igual a história que eu citei na aula passada, do Lázaro e o homem rico. Lázaro lá naquela condição maravilhosa e o homem rico lá no inferno. Como é que o homem rico vai entender o que é uma coisa melhor se ele não tiver o exemplo, se não tiver a visão daquilo, se não estiver olhando para aquilo, se não perceber que existem faixas melhores para ele poder buscar? Ele vai viver exatamente no inferno que ele está, na faixa que ele está. Então nós vamos estar sempre diante de uma perspectiva da qual nós temos que perseguir e buscar para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhora. Isso vai estar sempre à disposição da gente. Por que as pessoas se esforçam tanto para conquistar as coisas, para ter dinheiro? Porque elas têm exemplo de pessoas que têm dinheiro, que vivem bem, que têm acesso ao conforto, que têm acesso a bens de consumo que você não tem, que têm acesso a uma vida que você não tem. Então você vai trabalhar porque você tem essa referência. Se você não tivesse, como é que fazia? Você não ia fazer nada. Você não tinha esse estímulo, você não tinha essa referência, você não tinha nada disso. Percebe então que é importantíssimo que as pessoas vivam em sociedade para que uns aprendam com o outro, para que uns se sintam estimulados a buscar e outros se sintam tocados em querer ajudar, em querer trabalhar. Gente, eu me desenvolvi muito mesmo a partir do momento que comecei a dar aula. Eu sou a pessoa que mais aprendo aqui. Porque para dar aula para vocês, eu tenho que buscar uma série de informações, de buscar isso, de buscar aquilo. Então vocês fazem muito mais bem a mim do que eu a vocês.
Se não fosse vocês, eu não teria buscado informações, não teria lido o que eu li, não teria assistido o que eu assisti, não teria ido aonde fui, conversado com quem conversei, praticado o que pratiquei, nada disso. Teria ficado na minha. Então, a oportunidade de viver em sociedade é isso. Ajuda aquele que quer que tenha um acervo maior de coisas para dizer e proporciona àqueles que não têm a oportunidade também de encontrar pelo menos um caminho, uma forma, uma diretriz, algo para ela buscar. Então, a lei de sociedade é algo natural. Isso não é religião, isso não é imposição, isso é uma lógica do universo, ele funciona assim. Me desculpem, tá? Eu estou falando de sociedade, escrevi reprodução, eu nem escrevi sociedade, mas todo mundo já sabe. Olha. Lei de igualdade também é uma coisa que é uma lei, não adianta, todos nós somos iguais. Por quê? Porque em essência todos nós somos divinos. Isso com o que vocês tentam atribuir o que vocês são, esse ser que vocês olham no espelho, esse ser que vocês lidam 24 horas por dia, nessa prisão orgânica, nesse escafandro de carne que é o corpo, nessa coisa que vocês tentam achar, isso aqui sou o que eu sou, isso aqui determina o que eu sou. Não, isso é só uma experiência. Dentro de cada um de nós existe uma instância divina, uma instância absolutamente luminosa, que nós chamamos de self. Todos nós temos esse self. Se a gente começar a olhar para dentro da gente, fazer perguntas, a gente vai perceber uma hora que não resta mais nada. Aí quando não restar mais nada, é que a gente encontra tudo. O Kalu Rinpoche falava isso. Cada vez que olho para mim, eu percebo que eu não sou nada. E quando eu descubro que eu não sou nada, é que eu entendo que eu sou tudo. Por que isso? Porque o que ele está querendo dizer com isso? Parece confuso isso, né? Parece uma coisa ambígua, difícil de se entender, mas não é. Quando você olha para você, primeira coisa, você vai procurar um personagem que representa. Então você começa a pensar, tá, esse personagem é o ego, tá, esse não sou eu. Então, eu sou esse que está pensando, olhando para o ego. Ah, tá, esse aqui sou eu que está olhando para o ego. Tá, mas esse que está olhando para o ego também é um personagem, porque ele está olhando. E tem alguém olhando esse que está olhando para o ego. Então esse que está olhando para esse que está olhando para o ego também não sou eu. Aí você começa a vasculhar até que não sobra ninguém. Quando você achar que não sobrou ninguém, você percebe que você não é nada disso. É curioso isso. Isso é um trabalho de auto-inquirição. Ramana Maharshi falava disso. De você buscar dentro de você a desconstrução. Enquanto existe um ponto no qual você se apega e acha que aquilo é você, você está ainda diante de uma ilusão. Só no momento em que sobrar apenas um branco, um vazio, um silêncio, que é a pura consciência, que aí você vai estar diante do self, que aí você vai estar diante do que você é, do divino, daquilo, do Atman. Muito bem, falando em corpos espirituais é isso, você vai desde o corpo grosseiro até o Atman, desde o físico, etérico, mental inferior, superior, búdico, até chegar lá no... Oi? Que nem do ano passado, lá que você tinha passado, tem que descobrir quem não é pra saber quem é. Esse menino merece um prêmio, ele gravou isso! Tá vendo só como vocês desdenham o rapaz? Aluno aplicadíssimo! É verdade, essa é uma frase do Nisargadatta Maharaj, ele diz assim: a primeira coisa que a gente tem que buscar, que a gente tem que conhecer é o que nós não somos. Quando você conhece o que você não é, é aí que você começa a entender o que você é.
Então a gente está identificado ainda com tudo isso, com o corpo, com a mente. Quando a gente começa a ir além do corpo, quando a gente começa principalmente a ir além da mente, é que você entra numa instância na qual você começa a ficar mais confortável. Lá é paz, lá é tranquilidade, lá é harmonia, lá é uma perfeita integração com o todo. Já não tem julgamento, já não tem racionalismo, não tem córtex, não tem nada. Neocórtex lá não, lá é aquela coisa da paz, da estabilidade. É o estado de espírito, a meditação conduz a gente a isso. É uma coisa que eu tenho praticado muito isso, eu tenho percebido um bem-estar muito grande, gente. Recomendo sempre meditação, ok? Então, nesse campo, todos nós somos iguais, porque ali sim nós somos divinos. Então, essa lei de igualdade é uma lei porque é assim. Não estou inventando. Isso está provado que é assim. Que o nosso verdadeiro ser, ele é divino. Por que Jesus disse, sois deuses? Isso que eu faço, vocês também vão fazer. Até muito mais. Jesus dizia, está escrito, está nas escrituras. Ora, como é que você vai melhorar alguém que já é Deus? Cuidar de alguém que já é Deus? Ele já é Deus. Então o nosso problema não está no que a gente é, está no que a gente não é. Nossas terapêuticas, nossos tratamentos, todo o nosso esforço é para cuidar do que nós não somos. O que a gente é não precisa de cuidado, gente. Como é que você vai cuidar de Deus? Vem cá, Deus, senta aqui no divã. Vou te ajudar. Vai, me conta a sua história. Não tem sentido, gente. Percebe que o nosso trabalho é mental, ele não é consciencial, que a consciência é pura. Certo? Lei de sociedade. Lei de progresso, eu não preciso nem falar, né, gente? A lei do progresso é tudo tem que evoluir, gente. Tudo está dentro de um processo de evolução. O caminho de volta para o Pai é um caminho de trabalho, de esforço. Então, a lei do trabalho é uma lei que está ligada com a lei de evolução, com a lei do progresso, a lei de reprodução. Todas as leis, elas trabalham com o objetivo de fazer com que a gente evolua. Não adianta a gente achar o que nos distancia do equilíbrio que está inserido dentro de um processo evolutivo, porque estar consciente de que você precisa evoluir, que você está integrado dentro de um processo evolutivo, que você está consciente de que tem que estar buscando sempre, trabalhando sempre, desenvolvendo sempre, renovando-se sempre. Aquilo que você cria, você conserva um pouco, você assimila aquilo, mas você tem que destruir depois. A vida é assim, a vida é constante, gente. Não adianta nós nos agarrarmos às nossas crenças. Elas têm prazo de validade. Aquilo que a gente acredita hoje como sendo a nossa verdade, ela tem um prazo de validade. Daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco a gente tem que acreditar numa coisa nova. Daqui a pouco as nossas ideias mudam. E essas ideias, elas vão criar um outro ambiente, vão criar uma nova crença, vão criar novas convicções. Então a gente vai mudando naturalmente. A gente está dentro de um processo constante de evolução. Agora, a pessoa que morre abraçada naquela crença, que acredita nas coisas que ensinaram para ela desde a Idade Média, que é assim, a pessoa está com o pé ancorado lá ainda, né? Naquelas convicções, né? As convicções que precisam do teu medo, da tua ignorância para que elas continuem existindo. No momento que não tem mais o medo, que não tem mais a ignorância, você já começa a abrir mão de tudo aquilo, você já começa a se renovar. Então aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, pode não ser verdade daqui a 10 anos. A tua visão muda, a gente muda constantemente porque a gente se renova. E tem que ser assim. A gente não pode continuar acreditando sempre nas mesmas coisas, porque a gente não é nunca o mesmo. Cada dia que nasce a gente é diferente. A gente aprendeu, a gente desperta um insight, uma coisa nova. Então, só para nos mantermos presos dentro de uma determinada crença,
dentro de uma determinada doutrina, gente, eu odeio essa palavra, doutrina. Ser doutrinado, eu jamais quero ser doutrinado. Eu repudio isso. Pessoas que falam, aí, vamos doutrinar essa pessoa. Gente, isso é um absurdo. Não se doutrina ninguém. As pessoas têm que ser livres para pensar, para aprender coisas novas. Elas não são obrigadas a seguir uma determinada cartilha que iguala todo mundo, transforma todo mundo numa cópia, coloca todo mundo numa linha de produção e sai todo mundo igual. E Jung dizia isso, né? As pessoas, elas nascem únicas e morrem cópias. Olha que coisa absurda, isso que acontece com a gente. A gente acaba se transformando numa cópia. A gente acaba se transformando num androide que foi colocado dentro de uma linha de montagem, e as pessoas foram introduzindo programações e valores e crenças, e você sai lá, aquele monte de gente igual, seguindo para o mesmo lugar, vestindo as mesmas roupas, né? Acreditando nas mesmas coisas. Não importa se é numa religião tal, se é no meio tal, se é no... não importa. A pessoa, você olha de longe, você pensa, está vindo lá a pessoa tal, está vindo o Zelder ali. Você sabe que é a 2 quilômetros de distância, você sabe os caras de terno e gravata com um crachazinho aqui, domingo de manhã andando, você sabe que é Helder. Não é isso? Não precisa. Mas por que isso? Nada contra. Não estou criticando. Mas eu estou dizendo que são pessoas que sofreram uma programação. São pessoas que foram absolutamente descaracterizadas. São pessoas que já não têm mais a liberdade de ser o que são, de pensar, sabe, por si. Então, quer dizer, é importantíssimo a gente aprender a se renovar, a pensar por si mesmo. É importantíssimo a gente sair da escravidão dos conceitos e dos valores, do certo e do errado, daquilo que disse o pastor, o padre, daquilo que disse o Swami, daquilo que disse o reverendo, daquilo que não importa. O que ele disse, é problema dele. Né? Que eu tenho que ouvir a minha verdade interna, o que é adequado para mim agora. Aquilo, ó, gente, quando eu falo isso, ninguém fala eu, Paulo Tavares, todo mundo fala eu. É aqui que está a verdade, é no coração da gente. É aqui que está o nosso ser. Não é aqui onde a gente constrói as verdades a partir de programas, de estatutos, de doutrinas, de conceitos, disso, daquilo. Kardec, por incrível que pareça, nunca quis que o Espiritismo se transformasse em religião. Se vocês pegarem o que é o Espiritismo, que é a primeira brochura dele, no capítulo 8, ele já fala de cara assim: o Espiritismo não tem pretensão de ser religião, nem quer concorrer com outras religiões. As pessoas que quiserem conhecer o Espiritismo podem ser evangélicos, eles podem ser budistas, muçulmanos, podem ser o que for. Eles continuem com as religiões dele, nós estamos apenas propondo novas perspectivas e reflexões de cunho racional e científico. Se eles quiserem adotar isso para a cultura deles, ótimo. Se não quiser, ótimo também. A gente quer apenas propor umas novas discussões, fazer um intercâmbio com essas energias que estão no universo. Ok? Já está dando horário? Vou falar do último então, a liberdade. Gente, a liberdade, ela é aquilo que eu estou falando. A liberdade, ela vai exigir da gente sempre também um esforço, uma luta, um processo de atravessar. Fernando Pessoa, eu sou apaixonado por Fernando Pessoa. Tem um poema dele que ele diz assim: o que é mesmo? Ó mar salgado, quanto de suas águas são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, muitas mães choraram, muitos filhos em vão rezaram, muitas noivas ficaram por casar, para que foste nós, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor.
Deus ao mar, o céu e o abismo. Deus ao mar, o abismo, deu, para que nele refletisse todo o céu. Olha que coisa linda, gente. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O que é isso? O que é o bojador? Esse poema retrata a época das navegações, onde as pessoas não tinham a tecnologia que tem hoje, onde as pessoas não conheciam ainda os outros continentes. Elas navegavam muito próximas, assim, algumas milhas próximas do continente, porque elas tinham medo que depois de um determinado momento o mundo acabava. Eles não sabiam que o mundo era redondo, o mundo acabava e eles caíam no abismo. Olha só que curioso. E em Portugal existia a crença que esse abismo era depois do bojador. Por quê? Porque o bojador está numa região ali perto do nordeste da África, nordeste não, do oeste da África, na região, não me lembro agora, e todas as vezes que os navios passavam, ele recebe muito a poeira assim que vem do Saara, vão formando bancos, então é um lugar muito estreito, muito cheio de pedras também, então as embarcações passavam lá e afundavam. Elas afundavam e não voltavam. Então eles imaginavam que a pessoa caiu nesse buraco. Entenderam? Então existia essa crença. Então os grandes navegadores, para passar esse bojador, era um desafio absurdo. Então aqueles que conseguiram passar o bojador pela primeira vez, eles foram além do quê? Além da dor. O que é? Do medo. Nós somos escravos, a nossa condição de liberdade, que é o tema, lei da liberdade, ela depende do conhecimento. A liberdade ela só vai se processar quando nós conhecermos exatamente o que somos, conhecermos exatamente as leis que governam o mundo, que governam o nosso ser, saber exatamente para onde a gente tem que ir, saber exatamente como nos comportar. Isso vai nos trazer uma certa liberdade. Porque o que nos escraviza são os nossos medos. Quando você entende exatamente que o mundo é redondo, que não acaba coisa nenhuma, que não tem abismo nenhum, que ali são os navios que não voltaram é porque passaram numa região onde há muitos arrecifes e ali eles naufragaram. Quando você começa a entender o conhecimento científico, ele vai fazendo o quê? Te libertando. Por que Jesus dizia, conhecerás a verdade e ela vos libertará? Porque apenas o conhecimento pode libertar a gente. Então, vê-los aqui, buscando conhecimento, é algo que me deixa feliz, porque eu sei que o conhecimento ele é absolutamente libertário. Ele liberta a gente de uma série de merdas que a gente tem dentro da cabeça, de culpas, de medos, sabe, de regras, de conceitos, de valores, de imposições culturais, sociais, religiosas. Ele nos liberta. Ele traz uma sensação de bem-estar que a gente não encontra em situação nenhuma. Então o conhecimento é algo que a gente tem que ter em mente, que a única coisa capaz de curar o homem é o conhecimento. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai procurar essa cura sempre do lado de fora, esperando uma ação milagrosa, esperando uma ação de um descarrego, de um pai de santo, de uma ajuda aqui, de um tratamento ali, de um passe ali, A gente acha que de fora para dentro vai vir um milagre assim, vai arrancar com a mão aquilo que está acontecendo com a gente, né? Mas aí quando a gente começa a entender que dentro da gente não há componentes mais para problematizar as questões externas, a gente já consegue viver no mundo, entendendo o próximo, sabe? Respeitando o outro como ele é, sem querer interferir, né? No comportamento de ninguém, sem querer mexer ou impor o nosso ponto de vista, entender o porquê a pessoa pensa ou enxerga o mundo daquela forma, entender que ela tem o direito de enxergar assim, entender que eu estou num estágio, ele está em outro, que eu vejo de uma forma, ele vê em outra, que os componentes internos meus, o meu acervo de experiência é um, o dele é outro, eu passei por situações que ele não passou, ele passou por situações que eu não passei,
ele traz coisas que eu não trago. Eu, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, minha namorada, minha esposa, meu filho. Cada um é um mundo, gente. Cada um é um centro em torno do qual se aglutinam experiências e informações. Cada um traz em si um monte de informações. Nós somos seres absolutamente complexos. Como é que a gente vai tratar uma coisa tão diversa e complexa de forma uniforme? Querer que as pessoas sejam iguais, querer que as pessoas pensem iguais, não podemos. Com todo respeito a todas as religiões e tradições e tal, elas precisam existir? Sim, precisam. Porque há pessoas que não estão em condições ainda, como muitos de vocês já estão, de ouvir isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que não têm condição de ouvir isso. Tem pessoas que precisam ainda desse direcionamento. Tem pessoas que precisam ainda viver no nível de cegueira que estão vivendo. Porque é um nível de consciência de cada um. Cada um está no nível mental, no nível consciencial, no nível espiritual. E assim por diante, a gente tem que respeitar. A manga só cai do pé quando está madura. Não vai cair verde, não adianta. Não adianta querer violentar uma pessoa de informações, como eu estou fazendo com vocês aqui, se essa pessoa não está preparada. Então existe todo um processo de preparação para a gente estar tratando essas coisas. Não é o acaso que trouxe vocês aqui. Vocês estão aqui exatamente porque tem que estar, porque estão em condições de estar, estão em condições de ouvir tudo isso. Ok? Que horas são? 9h35. Namastê, muito obrigado. Tamo junto. Vai